Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, temos atualizações das últimas horas. Semana importante, semana decisiva. Ontem à noite tivemos a divulgação do dia e horário da Copa do Brasil. A situação apertou um pouquinho no calendário e nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Então te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações, porque tem, jogador que tá quase com as malas prontas. A situação dele não tá legal, não tá nada boa e há sim umas conversas de bastidores que eu vou te trazer aqui no nosso canal a partir de agora, tá bom? Bom, vamos começar pelas primeiras notícias do dia, né? Francis Amuso, ou Amuzu, foi anunciado pelo Tricolor na manhã desta segunda-feira, chegou na semana passada, realizou exames, mas já está oficializado como atleta do Tricolor. O grande ponto dessa história toda, não saiu ainda no bid e vai demorar um pouquinho ao que tudo indica. E muito por conta dessa situação, ele não deve estrear amanhã, no caso, contra o Pelotas. Um extrema de velocidade, um extrema de corpo. Não é um jogador que tem grandes números na carreira, não vamos pintar aqui um super craque, porque pelo menos não é isso o que nós vemos neste momento, mas isso não impede daqui a pouco do jogador chegar aqui e arrasar, né? Então vamos torcer para que isso aconteça, mas também não vamos nos iludir tanto assim logo de cara. Um outro ponto importante, ele tem um histórico de lesões, então o Grêmio, sabedor desse histórico do jogador, quer dar tempo para ele poder fazer toda a sua preparação, fazer toda a sua adaptação, não queimar etapas, justamente sabendo deste histórico de lesões que o Amuso tem desde que deixou o Anderlecht, no caso, fez toda a sua carreira por lá, o atleta então. Tá bom? Então, Francis Amuso anunciado pelo Tricolor, contrato de 2 anos até o final da próxima temporada. Francis Amuso é o primeiro anúncio que o Grêmio quer fazer nesta semana. O Amuso já foi, mas tem mais 4 jogadores que o Grêmio pode anunciar ainda nas próximas horas. Primeiro deles, Lucas Esteves, lateral esquerdo. Todo mundo já conhece essa história de cor e salteado, virou uma grande novela. Ele já está em Porto Alegre. O empresário do atleta, Marcelo Robalim, publicou agora há pouquinho nas redes sociais um vídeo em que aparece no CT Luiz Carvalho, ou imagens do CT Luiz Carvalho. E no final de semana eu já te trouxe a informação aqui no canal que o Vitória propôs ao Grêmio que o Grêmio pagasse a multa do jogador, né? E aí sim ficasse livre de toda uma disputa judicial, e é o que deve acontecer se já não aconteceu neste momento. Então Lucas Esteves é o próximo reforço que deve ser anunciado pelo Grêmio a qualquer momento. Já está em Porto Alegre. Outro jogador que já está em Porto Alegre, mas que ainda tem uma situação que precisa definir junto ao seu clube, é o volante Camilo. Camilo já está aí praticamente 2 semanas aqui na capital, a gente já conversou diversas vezes sobre ele aqui. Ele tenta a liberação do clube russo, está disposto inclusive a colocar valores para poder se ver livre de ter que voltar lá para a Rússia, está muito assustado com o que vem acontecendo por lá, e é outra pretensão do Grêmio de anúncio para esta semana, e o Grêmio tem sim um otimismo de que o Camilo será seu jogador. Outro jogador que o Grêmio voltou a negociar, até uma reviravolta muito grande nas últimas horas, é o Christian Oliveira, jogador que pertence ao Los Angeles FC. O atleta, como a gente já disse aqui, tem uma situação com a filhinha dele, tem um problema de saúde, ele não quer voltar lá para os Estados Unidos por conta das queimadas e tudo mais, mas fato é que ele tem conseguido dar uma mansada na fera, no caso o Los Angeles, e eles vêm conseguindo conversar e baixar a pedida do clube americano. O Grêmio deve fazer uma proposta um pouco maior nas próximas horas. Isso porque é um pedido do técnico Gustavo Quinteiros. Quinteiros quer a chegada do Christian Oliveira. Vê no jogador uma grande oportunidade de mercado neste momento, que tem as características que o próprio treinador pediu à direção. Uma dessas características é a possibilidade do Christian Oliveira muitas vezes jogar até como um centroavante. Lembra daquela história que eu já tinha te trazido aqui, que o Quinteiros pediu um centroavante, um cara de área, um cabeceador e tudo mais? O Quinteiros vê no Christian Oliveira essa possibilidade. É um extrema, é um jogador que chega para a posição, sim, mas caso precise, caso necessite, enquanto o Grêmio não busca um centroavante de área mesmo, o Christian poderia fazer essa função. E é por isso que o Grêmio deve sim intensificar nas próximas horas a possibilidade de contratação
do atleta. Uma outra possibilidade de negociação que o Grêmio deve avançar por pedido do próprio Quinteiros e por necessidade que a gente acompanha há muito tempo aqui no Tricolor é a chegada de um zagueiro. E o Grêmio corre contra o tempo, porque na próxima sexta-feira, dia 14, termina o prazo de inscrição de novos atletas no Campeonato Gaúcho. O Grêmio pode contratar depois disso? Pode, até o dia 28, quando termina o mês. Mas para jogar o Gauchão até o dia 14, ou seja, até sexta-feira desta semana. O Grêmio corre contra o tempo aí para esses 5 anúncios. Lucas Esteves, lateral esquerdo, o Camilo, que é o volante, que já está em Poá, os dois, Christian Oliveira, mais um extrema que poderia quebrar aquele galho que o Quinteiros pede, mais um zagueiro, né, que é a grande necessidade nesse momento. O Quinteiros pediu 2, o Grêmio trabalha com 1 nesse momento, a possibilidade de deixar mais um ali pro meio do ano. E claro, o Amoso, que já foi anunciado aí nesta manhã, tá bom? Bom, quero avançar com vocês para a gente falar sobre outra situação bem importante, gurizada, que é a Copa do Brasil. Ontem, no final da tarde, a CBF divulgou a data do confronto contra o São Raimundo, né? Essa primeira fase. O jogo do Grêmio ficou para o dia 19, uma quarta-feira, quarta-feira da semana que vem, às 7h30 da noite. Transmissão do Amazon Prime, inclusive, tá? Serviço de streaming aí para quem gosta e para quem não gosta. Não sou muito chegado nesse serviço de streaming aí, porque trava, que é uma barbaridade. Mas vamos lá, vamos ao ponto nessa história toda. O estádio em que o São Raimundo manda suas partidas é o estádio do Canarinho, né? Fica lá em Boa Vista. Só que o grande ponto dessa história, gurizada, é que o estádio não tem estrutura e nem tamanho para um jogo desse porte. A CBF deverá fazer nos próximos dias uma vistoria no estádio para ver o que pode ser feito e se há algo que possa ser feito. Eles têm até 72 horas para anunciar o local da partida. Pode ser até fora de Roraima. Daqui a pouco uma empresa se interessa, compra o jogo, né? Claro que o São Raimundo precisa também querer vender e traz o jogo, como já aconteceu, aí para Brasília, para outros estádios, Arena Pantanal, quem sabe até mais para próximo, até para ter o torcedor do Grêmio, que seria o grande alvo nesta brincadeira toda. Mas, como eu disse, ainda são possibilidades que poderiam acontecer. Nesse momento, o grande ponto dessa história toda é que o estádio do Canarinho não tem essa infraestrutura. A CBF fará uma vistoria para ver se tem condições de, mudando uma coisa aqui, outra colar, possa liberar o estádio. Mas há sim uma grande possibilidade de mudança do palco dessa partida. 72 horas. Esse é o prazo final antes do jogo, antes da bola rolar, para que o São Raimundo divulgue o local do jogo. Bom, dia 19, quarta-feira da semana que vem, esse é o dia. Só que vejam só, no dia 22, no sábado, acontece a semifinal, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Olha que coisa louca ficaria o planejamento do Grêmio para os próximos dias, mantendo esse jogo lá em Roraima, tá? Vamos lá, pensa comigo. O Grêmio joga amanhã contra o Pelotas, joga no sábado contra o Ipiranga em Erechim, viagem desgastante já. Corre para jogar contra o São Raimundo lá em Roraima, viagem de 5, 6 horas dentro de um avião, joga, pega outro avião, retorna para Porto Alegre para poder jogar no sábado, uma possibilidade gigante que seja até um Grenal, ou contra um Juventude na Serra, ou contra um Caxias, que são as possibilidades do momento. Então vejam só como seria apertada essa logística do Grêmio para os próximos dias. Imagina, porque tu coloca um time reserva para jogar contra o São Raimundo. Daqui a pouco acontece lá um problema, o Grêmio eliminado. Pô, primeira fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo. Vamos lá, né? Aí depois, ou deixa para jogar com os titulares por lá, e aí tem o jogo aqui contra um rival daqui a pouco, ou contra o Juventude, ou contra o Caxias. Então vejam as possibilidades e como apertou esse calendário do Grêmio para essa semana que vem. Mas tudo isso é resultado da campanha do ano passado, e infelizmente, né, o Grêmio precisando jogar essa primeira fase para poder passar. Mas vejam só que as próximas semanas, os próximos dias, na verdade, serão bem complicados e de grandes escolhas para o Tricolor. Gente, eu quero avançar com vocês para a gente poder falar sobre PP,
sobre o PP, a situação do PP, porque o jogador, com a possível chegada do Camilo nos próximos dias, há uma grande relação para que o PP deixe o Grêmio. Ele tem contrato até o final dessa temporada com o Tricolor e na metade do ano poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Só que nesse momento, é o último momento para o Grêmio poder vender o PP e fazer um cascalho bom aí nessa história toda, né? O PP, ele no ano passado rendeu muito pouco, não é nada do que o que a gente imaginava. Nessa temporada, com a mudança de treinador, com a mudança de metodologia de jogo, se pensou que o PP pudesse render, mas não voltou também. O PP tem um salário hoje no Grêmio de R$400 mil e hoje é trabalhado sim nos bastidores a saída do PP. Chegando uma proposta, chegando um interessado disposto a pagar um valor de 7, 8 milhões pelo PP, o Grêmio vai vender, porque a ideia é recuperar o valor ou parte do valor que foi investido na contratação do PP lá do Cuiabá na época em 2023. Então o PP, com a chegada do Camilo, é grande, é gigante sim a saída do volante. Vejam que nos últimos jogos ele não jogou, ele não atuou. Nem quando o Grêmio jogou com os reservas, lembra? O Quinteiros colocou o PP para jogar. Então veja que ele está perdendo espaço justamente por não render dentro de campo e, pelo que a gente está acompanhando, não está rendendo também nos treinos, porque se não rende no treino não é colocado em campo. Se ele estivesse voando nos treinos, ganharia oportunidade. E pelo visto, não é o que está acontecendo. Então PP de malas prontas com a chegada do Camilo. Bom, gurizada, para a gente avançar aqui e falar sobre outra situação que chamou muita atenção nesse final de semana, muitos torcedores ficaram se questionando sobre o sinalizador a ser acendido e jogado da torcida do rival em direção à torcida do Grêmio. Será que o Grêmio poderia ser punido com essa história toda? É a grande pergunta que muitos torcedores se fizeram. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, isso foi colocado em súmula, tá? O árbitro da partida colocou isso em súmula, colocou que aos 27 minutos do segundo tempo, torcedores do rival acenderam o artefato e depois acabaram jogando em direção aos torcedores do Grêmio. Isso foi apontado pelo delegado da partida e também os alto-falantes da arena, nos alto-falantes da arena foi colocado depois pedido para que os torcedores não acendessem e também não jogassem, né? Principalmente em direção aos torcedores. Fato é que, de acordo com o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, quando o clube ele identifica e entrega o infrator às autoridades, o clube fica livre de responsabilidade. Vou abrir aspas para que diz aqui o artigo, tá? Comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade. Fecha aspas. E foi o que aconteceu. O Grêmio identificou o torcedor e entregou o torcedor às autoridades. Por conta disso, não há embasamento neste momento, pelo menos nessa nossa interpretação, para que o Grêmio seja punido, mesmo que haja registro na súmula, mesmo que houvesse, no caso, sido registrado ali pelo delegado da partida, porque o torcedor foi identificado e foi entregue pela segurança da arena às autoridades. Então, a grande pergunta que era se o Grêmio poderia ser punido, pela nossa interpretação do artigo 213, que é o que cita toda e qualquer possibilidade, não. O Grêmio cumpriu com seu papel, o Grêmio identificou, o Grêmio entregou e agora quem tem que cuidar desse infrator é as autoridades. Tá bem? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.